Bem-vindo ao nosso devocional de direção, começando o segundo dia da série A Escola da Tribulação. Ontem nós usamos o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 3, para falar sobre o que significaria de fato gloriar-se na tribulação. O texto ele está nos dando uma sugestão, e Paulo está dizendo, olha, nós nos gloriamos na tribulação. Parece algo impossível, né? Assim como muitas coisas, muitos mandamentos de Deus parecem impossíveis, e eles de fato são impossíveis, sem a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo é impossível amar inimigos, óbvio. Alguém aqui tem prazer em amar inimigos? Alguém ama inimigos de forma voluntária? Não, né? O Daniel, meu cunhado, tudo bem, Daniel? Um abraço. Saudade de vocês. Ninguém ama inimigo de forma voluntária natural. Agora, com a ação do Espírito em mim, eu consigo fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer sem ele. Uma das coisas é, de fato, amar o inimigo. Se entregar por quem te rejeita. A premissa do Evangelho é para que você esteja habilitado a fazer coisas que sem o Espírito de Deus você não seria capaz. Então, Paulo está falando com a igreja de Roma, capítulo 5, versículo 3. Ele está dizendo assim, nós nos gloriamos na tribulação. Aí você fica, poxa, está doido, Paulo, como é que eu vou me gloriar na tribulação? Eu vou me gloriar no dia que eu receber minha recompensa. Eu vou me gloriar no dia do troféu, do pódio, não no dia da tribulação. É que Paulo está dizendo a respeito de um olhar para a tribulação, de uma forma de perceber a tribulação. Nós tivemos aqui uma série chamada de Vencendo os Gigantes, foi semana passada. Foi maravilhoso, gente. E uma das premissas desse pensamento sobre como eu vou vencer os meus gigantes é poder enxergar nos gigantes o que no gigante já está mostrando spoilers, fagulhas do que vai acontecer depois. Conforme o tamanho do gigante, os gigantes, os desafios, eles não vêm conforme o nosso tamanho. Eles vêm conforme o tamanho da nossa vitória. Eles vêm conforme o tamanho da nossa recompensa. Então, quanto maior é o nosso gigante, maior é a nossa vitória, maior é a nossa recompensa. As batalhas, se você, eu vou dar um exemplo para você, né? Você vai jogar um futebol com seus amigos ali, uma quadra. E aí estão brincando, joga a bola ali, e ali chuta a bola vai sozinha pro gol e cai, o goleiro deixa entrar. Você vai ver o nível de comemoração daquele gol. Sabe? Chuta ali, o goleiro deixa passar. Gol! Que gol legal. Né? Ou aquele gol que alguém chutou, ninguém está dando importância. Agora você vai lá num campeonato, aquela bola que bate, rebate, que vai, que não volta, meu Deus, e cai, o goleiro pega, espalma e volta para outro, e volta para outro. Quando vê a bola entra. Meu Deus. Aquele jogador sai, ele quer rasgar a camisa, ele quer... Porque quanto maior a dificuldade para você chegar, atingir o que você deveria, maior é a vitória, maior é a sensação, maior é a recompensa, maior é a comemoração. Só que ter fé implica em não apenas comemorar. Quando a vitória chegou, isso é ser normal, isso é ser humano. Isso é ser até incrédulo. O incrédulo ele quer números, ele quer resultado, ele quer o troféu para depois comemorar. Quem é de fé, ele não comemora só quando o gigante cai, ele comemora quando o gigante aparece. E Paulo está dizendo, olha, quando chegar a tribulação, o Espírito de Deus em nós nos dá a capacidade de gloriarmos, nos gloriarmos, olhando para a tribulação, no meio da tribulação. Porque essa é a nossa fé. Nossa fé é a capacidade de enxergar o que está além do momento. E se a tribulação vem grande, ou seja, se o gigante vem com unhas, com dentes, com armas, isso é um bom sinal de que algo muito grande vai acontecer depois. Foi depois do gigante Golias que Davi ele começou a ser conhecido em todo Israel. Foi depois da cova de leões que Daniel foi colocado como primeiro da província. Foi depois de Ananias, Misael e Azarias entrarem numa fornalha que aconteceu um estrondo na província. Saiu um decreto que todos deveriam adorar o Deus deles. Mas depois daquele momento. Então, o que eu estou te dizendo é que se você quer usar a sua fé, use para coisas impossíveis. Se você tem fé só para aquilo que é possível, você não tem fé. Se você tem fé só para celebrar, só para alterar o seu humor enquanto as coisas acontecem, isso é normal. Todo mundo faz isso. Até o incrédulo.
O que é uma pessoa de fé? Uma pessoa de fé é olhar olhando para a tribulação, ela consegue se animar, se motivar, não se apavorar. Ela consegue enxergar o que está por detrás. A fé tem seus próprios olhos, os olhos da fé vão te mostrar. Então Paulo está dizendo, eu vou me gloriar não apenas quando a tribulação passar. Ah, irmão, irmã, está chegando o dia da tua vitória, então vai chegar o dia de você comemorar. Vai chegar o dia de você cantar um hino, ou cantar uma canção, cantar uma música para Deus. Vai chegar esse dia. Não, não é para esperar chegar esse dia. O salmista diz assim, ó, por que está batida, ó minha alma? Olha a situação que ele estava passando. Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Ele já estava declarando já. Mas sabe o que seria uma atitude de maior fé ainda? Cantar. Cantar. Muito mais do que você saber que vai cantar, é você cantar antes. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem tem fé, ele tem certeza daquilo que eu espero, daquilo que se espera. Então, cantar depois que a vitória chegou, qual é a pessoa que não vai fazer isso? Eu achei engraçado que nas últimas eleições não teve muita gente comemorando, apesar de serem a maioria. Mas as pessoas comemoram depois da vitória. Essa é a lei, essa é a lógica. Agora, olhar para uma tribulação e dizer glória a Deus por essa tribulação. Eu estou falando com você com esse sorriso, com essa facilidade de sorrir, e alguns estão pensando, a vida dele é fácil. Tem muita gente que olha para a gente e fala, vida fácil. Eu lembro na época da pandemia, que eu estava lá ministrando, às vezes numa live, ao vivo, escondido em casa, porque estava num lockdown, e a minha mensagem é uma mensagem de fé. Erga a cabeça, olhe para cima, olhe para Jesus. E alguns estavam dizendo assim, irresponsável, não tem noção. Ele não tem noção do poder do vírus, ele não está vendo as mortes. Não, ele não está assistindo jornal. É claro que eu evitava assistir jornal, isso é verdade, isso eu concordo plenamente. O jornal, ele estava intencional. Mas as pessoas achavam que era irresponsável. Isso aí são irresponsáveis. Onde é civil, levantar a cabeça como? Olha como é que está a situação. É que a fé, ela te faz enxergar além da situação. Ela faz ajustar os seus olhos para você perceber o que Deus está fazendo em meio à situação. Homens de fé fazem como Pedro fez quando viram Jesus andando sobre as águas no meio da tribulação, no meio do alvoroço, no meio da tempestade. É como se Pedro dissesse assim, ajustasse os olhos. Senhor, se és tu, eu também quero. Ajuste os seus olhos no meio da tribulação. Não espere, então. Você vai passar por tribulações. Jesus disse, no mundo tereis aflições. A pergunta que eu te faço é, como é que você escolheu passar por elas? Tem gente que escolheu passar por elas sozinho, porque ele chutou Deus. Tem gente que escolheu passar pela tribulação sem amigos, porque ele briga com todo mundo. Tem gente que escolheu passar pela tribulação sem a esposa, sem o marido. É uma crise e ele chutou o cônjuge. Tem gente que preferiu passar pela tribulação sem fé. Ele não enxerga nada, ele só acha que tudo vai acabar. Mas tem gente que passa pela mesma tribulação e mantém a esposa, e mantém o marido. Tem gente que passa pela mesma tribulação e mantém as amizades. Tem gente que passa pela mesma tribulação, mantém a comunhão com Deus. Tem gente que passa pela mesma tribulação e mantém a sua fé. Você não pode ser um termômetro que a sua fé ela é medida conforme o que você vê. Não pode. Não dá. Então, se você, que é meu amigo, que mora perto de mim, vê que eu estou abatido por causa de uma circunstância, pelo amor de Deus, abra os meus olhos. Aponte o dedo para mim e me chame de homem de pouca fé. Diga, levante sua cabeça, homem. Eu preciso de amigos assim. Não sei se você quer, mas eu quero amigos assim. Pessoas que enxergam o nosso momento ruim e levantam a nossa cabeça, pegam pela mão e dizem, vem. Vem porque é só uma fase. Vem porque isso vai passar. Vem porque o melhor é o que Deus preparou para nós depois. Depois do gigante tem recompensa. Depois da tribulação vem a calmaria. Depois. Então eu vou me gloriar, em nome de Jesus, eu vou me gloriar olhando para a tribulação. Porque eu sei que a tribulação é uma prova e ninguém aplica uma prova sem que eu tenha a chance de ser aprovado. Ninguém aplica uma prova para quem não vai passar de nível. Então, para todo o ano letivo, vai ter provas para você passar de nível. Se Deus aplica uma prova, Ele já está aplicando um teste daquilo que você aprendeu.
A questão é, aprenda as lições corretas. Ontem nós falamos muitas coisas aqui, muitas coisas, Deus fluiu aqui no nosso meio. A pergunta não é quando eu vou passar por tribulações, a pergunta não é se eu passar por tribulações. O texto diz, né, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas o texto já está dizendo que vai acontecer, não é? E se passares? Tem até uma canção agora que é linda, né? Ele fala, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Já está dizendo, ó, quando passar. Não, já está certo, já está marcado, já está na fila. Tribulações é isso aí, meu irmão. É isso aí. Ontem eu falava com uma menina que a gente tem um carinho muito especial. Eu dizia para ela assim, ó, presta bem atenção. Não é sobre tudo ficar bem para você ficar bem. É o quanto que as situações estão te fazendo ficar forte. Porque você vai trocar de ambiente, os ambientes não podem trocar você. Você permanece sendo a mesma pessoa, cada vez mais forte, cada vez mais forte. E quanto maior o gigante que você derruba hoje, maior o gigante que vai aparecer amanhã. Mas você está cada vez mais forte. O que te habilitou, o Deus que te deu a força e a habilidade para derrubar o primeiro, vai te dar a capacidade de derrubar o segundo, terceiro, quarto. Você vai derrubando os seus desafios. Mas você pode escolher entre deixar sua fé de lado e ficar sem fé a tribulação inteira. Foi por isso que Jesus acordou no barco um dia e viu todo mundo apavorado, viu aquilo virou uma creche. Ele disse, o que está acontecendo aqui? Vocês não têm fé? Eu estou aqui no barco com vocês, estou dormindo para dizer para vocês que, né, tem que descansar, vem dormir comigo. E vocês estão apavorados só porque vem uma tempestade? Não faz sentido. Você não tem fé? Jesus deu uma bronca, meu irmão. Ele deu uma bronca, ele foi firme. Você não pode perder a fé por conta de uma tempestade. Não dá. Não dá. Tem gente que negocia a fé por qualquer coisa. Às vezes nem é tempestade, às vezes ele está fazendo dentro do copo. Ele é uma gota, mas ele faz uma tempestade ali e ele já perde a fé. Ele diz, meu Deus do céu, qualquer coisinha já perde a fé, vai cozinhar, não acredita mais em nada. Ele ajudou alguém, uma pessoa frustrou, não quer mais saber de ninguém. Essa é a tentação que você tem, essa é a voz que nós temos na nossa mente, tentando impedir que nós avancemos. Avancemos. Né? Então a gente vai enxergar o futuro com esse olhar do passado. A gente vai enxergar as coisas que estão por vir com esse olhar de não vai dar. É a primeira tentação que a gente tem. Mas eu não posso negociar a minha fé. O Deus que me trouxe aqui até esse nível é o Deus que me levará para todos os outros níveis. O Deus que me guardou até aqui é o Deus que vai me guardar adiante. Tem uma canção que diz, quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui a mão de Deus me sustentou. O salmista disse, elevo os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, o salmista escreveu. Então, eu olho para trás para ver todas as vezes, todas as batalhas, todas as perseguições, todos os traumas que Deus me fez vencer até aqui. Como é que daqui para diante eu vou estar sozinho? Eu não estarei sozinho. A questão é que tem dois tipos de tribulações. Tem aquelas que acontecem da vida para comigo. E tem aquelas que eu pago para entrar. Eu preciso que você entenda que nós temos que entender aqui juntos que tribulações que eu entrei, eu tenho que sair. E tribulações que aconteceram, você não tem o direito de se apavorar. Porque se aconteceu e você não teve culpa, não há o que você fazer, não é uma guerra sua. Essa batalha é mais de Deus do que sua. E se Ele colocou você ali, Ele quer te ensinar uma lição poderosa, porque é dali que você vai tirar tudo que você precisa para viver o seu propósito. O seu propósito tem conexão com a sua maior dor. O seu maior medo, ele tem conexão com um propósito específico de vida para você. Essa escola da vida que você sofreu e dor, a dor é a maior professora. Mas aprenda a lição correta. Qual é a lição correta? Deus me deu circunstâncias difíceis para que ao sair dessas circunstâncias difíceis, eu retorne para lá um dia e retire de lá quem ainda está lá. Eu falava com outra jovem no dia de ontem. Ontem teve um encontro de jovens aqui, vieram aqui na nossa casa. Eu conversava com outra menina também que a gente ama de coração. Eu dizia isso para ela, tem coisas que você está vivendo hoje e você vai passar por tudo isso mantendo a sua fé, mantendo a sua esperança, mantendo a sua comunhão com Deus, porque um dia os seus filhos vão te perguntar, os seus filhos vão passar por isso. Eu não digo só filhos biológicos, mas filhos espirituais.
Pessoas que vão chegar a Cristo na caminhada, elas vão também lidar com situações assim, e você vai poder dizer, eu já estive, eu sei, até para que você tenha empatia, sinta-se conectado à pessoa. E você vai poder dizer, eu sei, eu passei por isso, mas eu mantive a minha fé. Eu fazia isso para manter minha fé. Eu fazia isso para manter o meu foco. Eu tinha essa disciplina, essa rotina. E a pessoa vai dizer, nossa, é tudo que eu precisava. Era a palavra que eu precisava, alguém que me entendesse. Mas como é que a pessoa vai ser entendida se todos que chegam lá caem, todos que chegam lá não superam, todos que passam por aquilo se arrebentam? Mas você não. Você vai passar por tudo isso. A tribulação só vai ser a escola que você vai utilizar para levar a mensagem daquilo que te salvou dela para aqueles que não se salvaram ainda. Então, se você perdeu alguém importante, em Deus você pode superar toda essa dor. E um dia, quando alguém estiver num velório perdendo alguém, você vai abraçar e dizer, eu te entendo e eu passei por isso, dessa e dessa forma. Porque, pelo contrário, você só vai poder abraçar e chorar, não vai poder dizer nada. Você não vai ter nem palavras para dizer, porque você vai dizer, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma bobagem, eu falei a mesma bobagem. Você não vai ter cura. Deus quer que você seja cura. Ele não te cura para você ser um curado. Ele cura para você ser alguém que cura. Então você vai curar pessoas à medida que você supera as suas tribulações, os seus desafios. Essa é a sua escola. Traga à memória tudo que Deus fez para você chegar até onde chegou. E você vai ter uma noção do que ainda Deus fará na sua vida. Eu não sei você, mas quando eu paro para pensar na minha vida, o que eu era, quem eu me tornei, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas se eu olhar para aquilo que eu era, eu nasci de novo. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Se eu vivi tudo isso até agora, com o pouco conhecimento que eu tinha de Deus, com pouca fração do conhecimento da palavra de Deus, com poucas frações de encontros e intimidade com Deus, o que tem para adiante? O que será que Deus me reserva? Ele me reserva o melhor. Se Ele cuidou na palma da sua mão a minha vida até agora, a partir de agora será infinitamente mais cuidado, infinitamente mais amor. Se até agora, com um pouco de revelação que eu tinha de Cristo, eu vivi tantas coisas extraordinárias, com a revelação que eu tenho de Cristo agora, eu vou viver coisas ainda extraordinárias, extraordinariamente maiores. Eu conheço poucas pessoas que entendem as suas tempestades de forma correta. Muitas outras surtam, se apavoram, entram em crise permanente. Tem gente que vive, a tempestade já passou, faz anos e ela vive ainda como se a tempestade estivesse ainda acontecendo. Tem gente que traz a tempestade como se ela estivesse existindo. Ela não existe mais. Então você não é vítima. Você foi uma vítima. Tem gente que ela se acha vítima por conta de algo que aconteceu na infância. Você não é mais vítima. A tempestade já passou, você já cresceu, então para de remoer, devotar, devocionar, para de fazer um devocional para aquilo que já passou. Deus já te fez maior, mais forte do que aquilo. O que você tem que fazer agora é pegar um papel e uma caneta e listar as principais lições que você tirou de lá e cuide para tirar lições corretas. Independente da causa, a tribulação é para aqueles que olham corretamente, uma fonte de aprendizado, que muda a nossa perspectiva, altera a nossa forma de enxergar. Nossa visão é capaz de mudar através do que ouvimos. Nossos ouvidos podem curar nossa visão. Isso é muito doido, é muito doido. Porque quando você tem fé, a fé tem seus próprios olhos, ok? A fé te dá visão, a fé te dá visão além, capacidade de enxergar além. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra de Deus, você ouve e altera a forma de enxergar. Então seus ouvidos alteram a sua visão. Eu gostaria de fazer um experimento com você. Qualquer pessoa que gostaria de fazer um experimento. Levar você para uma situação e colocar alguém no seu ouvido narrando tudo que está acontecendo. Narrando, ó, vai acontecer isso aqui agora, por causa disso, por causa daquilo. Ó, aquele fulano lá, aquele ali uma vez ele caiu no chão, se machucou, ele não gosta disso, não gosta daquilo, ele não gosta de mim. Ó, aquela fulana lá, ela é assim, assim, assado, a mãe dela assado. Aí você fica enxergando conforme que você está ouvindo. Aí eu gostaria de fazer um experimento de colocar outra pessoa, colocar uma com pensamento negativo, coisa negativa, enxergando só o podre dos outros,
e outro com um pensamento positivo, enxergando para frente, fazendo você enxergar os detalhes. Você não tem noção a quantidade, assim, ó, a quantidade de coisas imperceptíveis que nós começamos a perceber só por estar ouvindo coisas diferentes. Nossos ouvidos alteram nossa visão. Nossos ouvidos alteram nossa visão. Uma pessoa que ela enxerga só os podres de alguém, ela vai tentar fazer com que você só enxergue os podres das pessoas. Então ela vai ficar dizendo, ó, aquilo ali, ele vai dizer assim, ó, aquilo ali é legal, mas isso aí eu vi há um tempo atrás, não sei o quê. Aquilo ali tá vendo um momento bom, mas no passado... E outro que tem a perspectiva positiva, ele faz o contrário, ele fala, não, esse tem seus defeitos, mas é uma pessoa incrível. Olha, ele superou isso, passou por aquilo. Aí o outro fala, olha, aquela pessoa ali tem um monte de problemas, né? Mas passou por várias dificuldades, foi abusado na infância, tem trauma, e passou por tudo isso, e hoje é um batalhador, é um sofredor. A tua visão sobre a pessoa é incrível, como ela passa de um monstro para um anjo, de um anjo para um monstro. Conheça a história das pessoas, e você vai parar de julgá-las. Você só julga quem não conhece a história. Você só julga mal quem não conhece a história. Toda pessoa que fere, ela foi ferida. Se você conhecer a história, você vai parar de fazer maus julgamentos sobre as pessoas. A Bíblia não diz para não julgar nada. Ela diz para julgar bem, julgar com a régua certa, julgar com a medida. O Mateus 7 lá, que é o não julgueis, não é não julguei nada. Não, o texto diz não julgueis com a régua errada. Não julgueis para que você não seja julgado. Não julgueis, não medis as pessoas de forma errada, porque com a mesma medida que você mede, você será medido. Só isso que o texto diz. Não diz para você ser alguém à parte, que não tem opinião, que não tem convicções, que não analisa nada. Não, você pode julgar a situação, julgar a pessoa, a situação, tudo normal. O que você não pode fazer é um mau julgamento. E maus julgamentos são sempre feitos por pessoas que não querem conhecer a história, não querem conhecer os dois lados. Conheça a história das pessoas e você vai parar de julgar mal todo mundo. Aquela pessoa que mais odeia você, ou aquela que você até hoje tem um ranço, tem um negócio, você não conhece bem a história dela. Você não conhece bem a história dele. Pare um pouquinho. Eu sei que ele aprendeu a lição errada. Eu sei que ele fez a história dele uma bobagem. Mas para um pouquinho e se imagina passando o que ele passou. Pare um pouquinho e pensa naquilo que ela passou. E veja se você teria condições de aprender a lição correta. Se você faria de forma correta as lições de casa. Então, aquilo que a gente ouve é capaz de mudar o que a gente vê. É por isso que quando você entra numa live como essa, é como se a sua percepção de mundo passasse a mudar. A palavra de Deus, ela nos coloca a enxergar as coisas como Deus enxerga. Jesus diz assim, olha, não são apenas pessoas, são almas, são vidas. Uma vez um discípulo chegou para um rapaz enfermo e ele disse o seguinte, Jesus, quem que pecou? Ele ou os pais dele? Ele está doente, quem que pecou? Ele queria achar uma causa para a enfermidade do rapaz. E a causa que ele estava procurando achar era o pecado dos pais, ou seja, uma maldição hereditária, ou o pecado dele que causou aquela doença. Jesus disse, nem ele, nem os pais pecaram. Mas essa enfermidade só veio para a manifestação da glória de Deus. Jesus olha e cura aquele rapaz. E todos são testemunhas oculares do que Jesus pode fazer. Então há males que você mesmo está dizendo, o que eu fiz? Ou alguém está julgando mal você, dizendo, isso aí é porque o pai era assim, isso aí é porque a mãe era assim, isso aí é porque ele fez isso no passado. E muitas vezes vai dizer, não foi você, não é sobre o que seu pai fez, é sobre eu manifestar a minha glória a partir disso. É sobre as pessoas que estão ao redor verem que eu sou capaz de mudar a sua história. Então há tribulações que você entra, por favor, pagou ingresso para entrar, pede para sair dela. Nas tribulações que você não tem controle, que você foi colocado, há tribulações que Deus só colocou para você, para Ele manifestar a glória dEle, o poder dEle. E todos vão ver com os olhos, até quem está cego vai ver que Deus é na sua vida. Amém? A pergunta que eu faço é, quando eu consigo me gloriar nas tribulações? Quando que eu vou conseguir esse nível? Parece que é uma coisa subhumana, é para semideuses. Quando é que eu vou conseguir me gloriar? Parece que essa pregação ela é distante demais. Eu vou te dizer, não é tão difícil. Depende dos seus olhos. Então deixa eu falar nos seus ouvidos para você ajustar os olhos.
quando eu atinjo o nível de consciência necessária sobre o resultado daquilo. Vamos de novo. Eu sei que é de manhã, tem que falar mais devagar, aqui as horas estão passando, e aí eu fico preocupado com o horário, eu acabo acelerando. Quando eu começo a entrar nesse processo de aprendizagem, de significar a tribulação no momento que ela está acontecendo, a ponto de me gloriar na tribulação. Quando? A receita do bolo é quando eu atinjo um nível de consciência. Olha, eu ouvi muitas vezes. Quando eu atinjo o nível de consciência necessário sobre o resultado que aquela tribulação vai produzir. Então, ao invés de eu olhar para a tribulação e ver o tamanho do estrago que ela está fazendo em algumas áreas, eu tenho que olhar para ela e, pela fé, enxergar o tamanho daquilo que ela está produzindo. Toda tribulação produz. Diga uma coisa. Se a tribulação produz, por que eu não aprendi nada? Ok, vou te ensinar uma coisa. Uma terra produz, a terra produz. Quando cresce alguma coisa na terra, uma semente lá dentro, ela produz, a terra produz. Mas pega a semente e guarda no bolso, para você ver se a terra produz. Pega a semente e guarda. E olha para a terra e diz, produz a terra. Fruta, eu quero laranjas. Então essa produção, toda a tribulação vai realizar, vai acontecer uma produção, está sendo produzido coisas em mim, ela depende do meu lançar de sementes. Ela depende do meu acreditar, depende da minha visão, do meu olhar. Depende do quanto que eu desejo produzir, depende do quanto que eu desejo aprender com aquilo. Se você quiser, nenhuma tribulação mais vai passar na sua vida de forma repetida. Porque tribulações repetidas, tentações repetidas, é o sinal de que você não passou de ano, que você está repetindo de série, você está no mesmo nível. Tribulações iguais, tempestades iguais, é o sinal de que você está no mesmo lugar. Buracos na estrada que você está revendo, é o sinal de que você está andando em círculos. Então, se você quiser, porque Deus quer, não pergunte se Ele quer, Ele quer. Se você quiser, você vai ter sempre obstáculos diferentes. E obstáculos diferentes são um sinal de que você está andando em linha reta, que você está andando para frente. E se você quiser, nunca mais você repete tribulações, repete tempestades, repete dores, repete traumas, nunca mais você repete dificuldades. Se você quiser, você vai andar para frente. Se você quiser, você vai produzir as maiores lições das tempestades. Vá numa banca de jornal, será que existe ainda? Ou numa livraria. Vá numa livraria e pegue os livros e veja que se aqueles livros não são histórias de tempestades vencidas. Vá no Spotify e procure as músicas mais tocadas, músicas de fé, né? Música bobageira. Procure músicas de fé e procure a história da canção. Procure o motivo que o autor escreveu aquela canção, em que fase que ele estava. Procure a história daquela canção e você vai descobrir o que diz o louvor da harpa cristã da nossa igreja. Que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Do que você está tirando? O que você está tirando dessa tribulação? Está tirando ali mágoas, raiz de amargura, rancor, ódio das pessoas? Ou você está tirando canções, livros? Se eu fosse você, eu saía do Facebook, parar de escrever lamúria no Facebook e começasse a escrever o seu livro. Porque tudo isso vai passar. E quando passar, se você aprendeu a lição correta, você vai ensinar outros a sair do mesmo lugar que você esteve. Quando é que eu consigo me gloriar na tribulação? Quando eu foco na sua produção. Ela está produzindo. Está dando certo. Depois das dores de parto vem uma nova vida. Eu tenho plena convicção. Eu sou homem, não posso ser mãe. Mas as mães que estão aqui,
A dor de parto é a dor mais terrível que existe numa mulher. Mas o que faz ela aguentar? A certeza. A certeza de que depois dessa dor, uma nova vida vai chegar. Uma nova vida vai chegar. A certeza de que depois dessa dor, uma nova vida está sendo gerada, está nascendo. Filho é sonho, filho é projeto. Eu declaro sobre a sua vida um novo projeto de Deus depois dessa dor. Um novo projeto de Deus nascendo, já foi gerado, vai nascer. Romanos 12:12. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Existe um trabalho em conjunto que você faz com Deus na tribulação. Deus está exercitando seus músculos. Tem uma expressão que diz aí, tem até um filme que diz no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Os músculos para crescerem precisam de dor. Então, se você quer crescer músculos na academia, você foge da dor, não vai dar certo. É como uma planta que você cultiva. Está sendo produzido coisas. Está sendo gerado. Está sendo gerado. Enquanto dói, Deus está gerando. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com você amanhã ainda para encerrar a nossa série com conselhos práticos para você tirar as lições corretas da sua tribulação. Amanhã. Vamos orar? Deus é bom demais. Pai, na tua presença eu estou nessa manhã. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado por essa tempestade. Obrigado por essa dificuldade. Porque eu sei que é a prova que o Senhor enviou. E agora não é a hora de pedir respostas, agora é a hora de eu dar as respostas. E a minha resposta é: eu creio num Deus verdadeiro. Eu sei em quem tenho crido. Se a tua mão me trouxe até aqui, a tua mão me levará adiante. Eu sei que o melhor está por vir. Eu assumo esse compromisso, então hoje será mais um dia para a tua glória. Amém.